Boa noite. Nossa, o pessoal tá prestigiando, chegou cedo para guardar lugar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live em JB, a 22ª, veja você, né? Esse negócio de live rende. E hoje o assunto é poesia, mais ou menos. É o poetinha Vinícius de Moraes. A gente vai conversar com a Gilda Matoso, que foi a última esposa do Vinícius, e vai contar algumas curiosidades, falar sobre o poetinha. Depois teremos a Maria Gurjão de Moraes, a filha caçula de Vinícius, que vai cantar algumas músicas pra gente, para lembrar do poetinha. A gente acabou de atualizar o site jbemfolhas.com.br. Tem matéria fresquinha lá esperando por você. Tem uma matéria, nossa Alamedas é sobre a nossa escada da Pio 11, maravilhosa. Palco de vários eventos culturais do bairro. Então a gente conta um pouco da história que a gente conseguiu apurar, né? A gente também vai tem uma entrevista com Pedro Luiz, sem a parede. Pedro Luiz é morador do Maitá, e que ele chama de subbairros, né? Que o Maitá é dividido por subbairros, e vai falar de música também, do que ele tá. Ele fez um trabalho super bacana no final do ano passado, Macro, em parceria com Batman Zawarese. E a gente tem também um serviço diferenciado de delivery. Sabe aquele restaurante que você sempre quis comer e que nunca entregou? Pois é, dá uma checada, porque nesses tempos de isolamento tem muito restaurante distante entregando aqui no Jardim Botânico. Às vezes nem precisa ser tão distante. O próprio Braseiro da Gávea não costuma entregar aqui, e durante a pandemia ele passou a fazer algumas entregas especiais. Então, tem tudo isso. Tem inclusive uma ecodica super bacana para quem está aí com óleo de cozinha em casa, sem saber aonde entregar, porque a igreja da São José da Lagoa costumava receber esses óleos, mas por conta do isolamento, ela está fechada, não está recebendo. Então, a gente descobriu que no Morro Santa Marta tem um programa lá que pega o óleo, recebe o óleo e transforma em sabão. Então, quem tiver, dá uma olhada no nosso site, tem os telefones, os contatos, e faça essa entrega lá, vamos transformar esse óleo. Porque não sei se vocês sabem, mas não se deve jogar óleo, é proibido, quer dizer, é um atentado à natureza você jogar o óleo pelo ralo da pia. Porque a poluição é uma escala assim, vou dizer, bizarra, né? É o equivalente assim, 1 litro de óleo jogado dentro da pia corresponde a, sei lá, 1 milhão de litros de água potável, corresponde assim a 14 anos de vida de uma pessoa. Então, vamos fazer esse bem à natureza, porque já está difícil, né? Dá uma olhada lá, tá tudo lá no jbemfolhas.com.br. Nossa live de hoje, a gente vai começar com a Gilda Matoso. Vou convocar ela aqui, que ela já chegou, que vai contar um pouco das histórias. Gilda é assessora de imprensa por muitos anos e lançou um livro, Crenca. Ela já foi assessora de Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e ela tem sempre histórias curiosas. Gildinha! Oi, Cris. Tudo bem? E peraí, deixa eu me conectar aqui. Agora sim. Achei você longe. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Que ótimo. Tava aqui ia falar do seu talk show famoso, que é um sucesso. Você tá meio fazendo mostrando os cases na live da Ana Maria Ramalho, é isso? Às sextas-feiras Você eu faz tenho toda uma live. sexta, né? Toda sexta, às 7h30, com a Ana Ramalho e a Luísa de Abreu. Que aí eu lembro de algumas histórias e tal. Mas agora a Manucha, aqui no nosso Jardim Botânico, vai abrir para uns shows no jardim, com distanciamento, com tudo. Isso, tô sabendo.
E, pois é, nós estamos conversando com eles para fazer o meu show lá. Ah, com a Mary Debs, não, com a Lê A Debs, né, que Alessandra faz a Deb. programação, né? Pois É. é. Ai, que bacana, eles já tinham me falado. Tem o Maurício Macchilini, né, com o programa dele, Por Acaso, e tem o Léo Lixotti também. Eles O estão projeto Léo estudando. Lixotti é maravilhoso. O do Maquiline também é ótimo. Muito bom, é. É, Não, precisamos falar de música mais do que tudo, né? é. Mas o seu também é muito bom, né? Eu vi ali na Gávea, na Casa da Gávea, e foi divertidíssimo. Eu outro dia, foi quando eu entrevistei você, né? Aquela história de Betânia, para mim, é a melhor de todas, dos acarajés de Betânia. Você tocou uma acarajé, eu lembro da história. Mas hoje o assunto é outro, é Vinícius, né? Vamos falar de Vinícius, que conta um pouco do seu romance. Como é que você conheceu o Vinícius? Você estava na Europa estudando, não é isso? Olha, eu, na verdade, a primeira vez que eu estive com ele, eu estudava letras em Niterói, onde eu nasci, e sempre fui, desde 13, 14 anos, que minha mãe me deu o primeiro livro de sonetos, e eu comecei a pirar. Eu pirei com ele. Pirei e dizia... Naquela época, as pessoas não apareciam tanto na televisão e tal, mas quando ele aparecia, alguém falava dele, eu dizia assim, eu um dia quero casar com um homem igual a esse. Ou quero casar com esse homem. Minha mãe dizia, vira essa boca para o outro lado, esse homem é um alcoólatra, é um destruidor de lares. Minha mãe era super careta, católica, meus irmãos todos se casaram no civil, na igreja, aquilo tudo. Ninguém se separou. Depois se separou, mas enfim, até então. E eu era caçula temporã. Aí ele foi fazer um show com Toquinho e Marília Medalha na Faculdade de Direito em Niterói. E eu fui com meus livrinhos todos para ir no camarim pegar autógrafo, aquela coisa de tiete. E eu era amiga de Chico Medalha, o irmão mais novo de Marília, porque Marília também é de Niterói, Marília Medalha. Coincidência você ter falado de Marília, porque Maria vai cantar Tomara, que era com Marília Medalha. Foi sucesso com Marília, pois é. Daí, enfim, acabou o show, eu fui com meus amigos no camarim, fiquei fascinada e tarará, e ouvi um zum, zum, zum que eles iam para a casa de Marília. Que eu sabia onde era, mas não ia invadir, né? Aí fiquei caçando... Você quase era uma grupe nos tempos, grupo de poeta, né? Isso era 72, esse ano. E aí eu encontrei o Chico Medalha, eu falei, Chico, pelo amor de Deus, me convida para ir para sua casa. Eu não janto, não como, eu não faço nada, eu só quero ficar lá. Ele, não, Gilda, que loucura, não sei o quê, vamos sim. Eu fui, eu e uma amiga minha de infância, ficamos lá. Acabou que quando eles resolveram ir embora, o Vinícius estava casado com a Jéssica nessa época. Ele, tinha que ir para as Barcas, não tinha ponte, né? Então, eu fui de carro levar Vinícius e a Jéssica na estação das Barcas, em Niterói, eu e minha amiga. Voltei para casa nas nuvens e tal. Falei, mãe, ninguém mais senta nesse banco. Que ano era isso? Era 72. Você estava quantos anos na época? Assim? Eu estava com 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 anos. E aí... E Vinícius com 60, era isso, né? E Vinícius com 59, ele era de 13, né? Enfim, e aí no ano seguinte eu fui morar na Europa. Meus 2 irmãos mais velhos, por coincidência, foram trabalhar lá, um no Banco do Brasil em Londres e outro numa comissão naval da Marinha Brasileira. E aí que eu fazia letras de inglês, meu pai tinha morrido, minha mãe estava péssima, enfim, eu fui levando minha mãe para ficar com os filhos mais velhos e comigo lá. Eu ia dar um tempo, fazer uns cursos de inglês, uma coisa assim, e voltar. Mas acabou que eu fui ficando e logo depois, em 74, meu irmão chegou do Banco do Brasil com um convite para minha cunhada, falou, olha, o adido cultural da Embaixada vai fazer um jantar para o Vinícius, para o Jorge Amado e para o Calazans Neto, que estão aqui em Londres. E convidou a gente.
Eu falei, eu vou também, né, Paulinho? Ele disse, Gilda... Você era a famosa aba, né? Não, uma coisa. Aí meu irmão falou assim, não, eu tenho intimidade, eu me esqueci o nome. Ah, Antônio Olinto era o adjunto cultural da Embaixada do Brasil em Londres. Meu irmão falou, eu tenho intimidade com o Antônio Olinto, eu vou ligar para ele, vou falar. Aí ligou, falou, minha mãe é super fã do Vinícius, não sei o quê. Claro, traz ela também, ela fui eu. E aí ficamos mais amiguinhos. Ficamos mais amigos. Você e Vinícius, amiguinhos. Eu e Vinícius, e ele aproveitou da amizade e da minha euforia para pedir para eu sair com a Jéssica, porque ela não falava inglês. No dia seguinte, ela queria fazer compras e ele não tinha nenhum saco para isso. Entendi. Então, eu saí com ela, bati perna o dia inteiro, de intérprete. E aí, de noite, ele me convidou para jantar. Eles me convidaram para jantar. No dia seguinte, me deram um presente. Foram poucos. Jéssica mal sabia, né? Que já estava pela bola 7. Pois é, menina. Aí eles voltaram para o Brasil, não sei o quê. Eu, em 76, eu me mudei para a Itália. Eu tive um namorado italiano em Londres, comecei a estudar italiano. Depois o namoro não foi para frente, mas eu segui no curso. E minha professora, naturalmente, em meio a alunos ingleses, eu me destacava, né, com a pronúncia, tudo, porque os ingleses falavam la casa é bella, e não sei o que tal. Então, a minha professora, tudo ela mandava eu ler. Senhorina Matoso, venha aqui. Aí eu ia na frente ali. E aí ela falou, Gilda, você devia ir fazer um curso na Itália, porque você tem muito bom ouvido, você tem boa pronúncia, não sei o quê. Enfim, ela arrumou tudo, esquematizou, me inscreveu no curso lá em Perugia, na Itália. E lá foi você? Foi quando eu realmente fui morar sozinha. Saí da aba dos meus irmãos. Meus irmãos eram como meus pais, meu irmão e minha cunhada, porque são 20 anos mais velhos que eu, um e o outro 19, enfim. Entendi. Aí fui morar na Itália, tinha uma rádio independente universitária, eu fiz um programa sobre Vinícius nessa rádio. E aí, quando acabou o curso de Perugia, eu fui morar em Roma com um amicíssimo do meu irmão, que era o diretor do Banco do Brasil em Roma. Fui morar com ele, a mulher e o filho, em troca de fazer babysitting para o filhinho dele. E fiquei morando lá com eles, mas procurando um trabalho, alguma coisa para fazer, enfim. E aí alguém me disse, Gilda, por que você não procura o Franco Fontana, que era um grande empresário italiano, apaixonado por música? Foi quem abriu os caminhos da música brasileira na Europa, foi o Franco Fontana. Foi o primeiro a levar, todo mundo que você fala aí pergunta, quem te levou primeiro na Europa? Não, o nome dele é super conhecido. É, pois é. Aí eu falei, eu posso trabalhar com ele, posso fazer traduções de contratos, ser intérprete, não sei o quê. Quando cheguei no escritório do Franco, vi que ele falava português. Todo com aquele sotaque, aquele italiano, né? Mas falava Na português. verdade, era brasileiro da onde? Não, ele era português, ele era italiano napolitano. Mas ele sempre teve umas namoradas brasileiras, sabe? E aí eu falei, poxa, que estou decepcionada porque você fala português e tal. Ele disse, não, mas sempre tem um jeito de você me ajudar na produção, quando eu trouxer os brasileiros. E logo o primeiro que ele trouxe foi Vinícius. Vinícius Toquinho e Maria Creuza. Pô, então era aquele show que eles faziam, não eram eles? Eles não tinham um show dos três? Era, o show era de confundindo. Não, estou confundindo. Profissão Esperança, que a Maria Creuza fazia. Pois era com o Paulo Gracinha. Desculpa. Aí fui esperar eles, não sei o quê, começou. Falei, Vinícius, você lembra de mim lá de Londres? Ele fez que lembrava, mas lembrava vagamente assim e tal. Claro. Está falhando um pouco. De acompanhar aquela coisa. Tá falhando? Tá chiando, tá falhando. É o meu. Eu tô paradinho. O teu aqui também. Agora foi. Enfim, aí eu fiquei trabalhando com eles. No dia do primeiro show, na estreia lá em Roma, a gente foi jantar depois e
Gildinha, senta aqui do meu lado. Não sei o que, eu fiquei sentado do lado dele e Maria Creuza fazendo um gesto. Falou assim, o poeta está arrastando uma asa para você. Eu falei, para, Maria Creuza, não me bota pirada. Tá assim. E ele, nessa época, então ela ia muito para Buenos Aires, ficava lá, não sei o quê. Então, Maria Creuza já tinha comentado comigo que estava muito preocupada, que ele estava muito sozinho aqui no Rio. Muito largado, assim, e tal. Mas isso tinha passado o quê? Um ano de De vocês terem Londres se tinha conhecido? passado 3 anos. 2 anos do nosso encontro em Londres. Ah, tá. Tá? De Niterói para Londres, 2 anos, desse para Roma, 2 anos. E aí a gente ficou jantando, conversando, e eu falei com ele, ele falou, quais são os seus planos? Eu falei, Vinícius, eu estou muito perdida, porque eu não quero voltar para o Brasil, não tenho vontade. Mas também a Itália está numa situação terrível, era a época das Brigadas Vermelhas, era bomba todo dia, e desemprego para italiano, que dirá para mim, né? E eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho casa, porque eu moro na casa de amigos, mas não quero ficar à toa, né? Aí ele disse assim, como é que é o seu francês? Eu falei, é de bonjour, bonsoir, é francês Na época, né? de colégio. Ele disse, você não vai voltar ao Brasil com inglês impecável. E Tá falhando. italiano, e sem falar francês. Aí eu falei assim, e sondar lá o modo. Aí eu fiquei animadíssima. Ô, Gilda, você tá com 3G ou tá Que com morava Wi-Fi em só? Paris na época. Tá falhando, eu não tô te Hã? ouvindo, querida. O quê? O que eu posso fazer para Você tá com 3G ou com Wi-Fi? melhorar? Ouviu? Vê se você bota os dois, que às vezes é isso, o Wi-Fi não segura. Eu aqui eu fico com os dois. Conseguiu? Não, peraí. Vamos aguardar um pouco, que a Gilda está ali dando uma conectada, um gás na conectividade aqui, porque na conexão, aliás. Enfim. Peraí, agora melhorou. Bom, aí paramos Você tá no curso ouvindo de agora? francês. Você foi para onde fazer francês? Agora estou lá, tá mais. Tá um pouco melhor. E ele falou, eu vou falar, Ana, você é minha convidada. Pagou minha passagem e Maria Creuza, que estava um pouco de alcoviteira, falou, você fica comigo no hotel, no meu quarto. Eu falei, tá bom, eu posso ficar na casa da minha prima também, enfim. Liguei para minha prima, ela disse, não, vem e tal. E aí assim fiz, fui. Mas lá, depois de uns 2 dias, chegou a Argentina. Apareceu lá em Paris. Então não rolou, ficou só um clima, mas não rolou nada. Mas foi ótimo, porque a minha prima me convidou para voltar em julho, no verão, isso era maio, para fazer um curso de verão de 2 meses intensivo que tinha na Aliança. Porque ela dividiu o apartamento com uma amiga dela francesa, ela disse, em julho a Monique vai sair de férias, você fica no quarto dela. E em agosto eu saio de férias, você fica no meu quarto, então você tem casa. E aí eu fui na Aliança, fiz meu curso. Cristina? Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu vi você de olho fechado, falei, será que ela dormiu? Não! Tá louca? Eu tô aqui. Enfim, aí, enfim,
fiquei lá com eles esses dias, depois eles vieram embora, eu continuei. Eu voltei em Roma, peguei minhas coisas e fui ficar em Paris. Em princípio, ia ficar 2 meses para fazer o curso, mas acabei encontrando Paris, ao contrário de Roma, tinha 1000 bicos. Lembra daquele personagem de Beck? Beck. Paris, Beck para todo mundo. Não, você está contando aí, eu estou pensando assim, bons tempos, né? Que a gente viajava, bons tempos que a gente que era fácil viajar. Nem era tão fácil, né? Mas tinha uma não era tão fácil. Quando eu me lembro, Cristina, que não tinha mala com roda. A minha mala tinha tudo. A minha... Aí, bom, fiquei morando lá em Paris. No ano seguinte, o Franco e aí o Franco Fontana falou: vai ser bom você ficar em Paris, que você fica me representando lá. Em vez de eu pegar um avião, ir para lá e reservar o Olympia e ir na casa discográfica, enfim, para combinar todas as coisas dos shows, você faz isso para mim, reserva hotel, tudo. Então foi ótimo. E foi um ano que Fontana levou Elis, levou Jair Rodrigues separados, né? Levou Benjor, levou 1000 shows brasileiros, e culminando com o show que tinha feito o maior sucesso aqui no Canecão, que era Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha. Levou esse show. E aí eu fui buscá-los no aeroporto, e ali eu senti um clique, entendeu? Ele também já me botou, era um micro-ônibus, senta aqui do meu lado, Gildinha, não sei o quê. E eu vi Miúcha. Só entrei no meio e aí musical, começou, né? Aquele... Hã? O quê? A sua entrega no mundo musical, né? Pois foi é. O seu Aí eu fiquei. E os outros, Toquinho estava com a mulher, Tom estava com a mulher, Miúcha e Georgiana andavam sempre juntas. Então o Franco falou: eu quero que você cuide do Vinícius, que ele está sozinho, não sei o que. Tá, então eu ia para a rádio com ele, ia para o ensaio, voltava. O hotel era pertinho do Olympia, a gente ia a pé e voltava. Quando foi no segundo dia, eu acho, sei lá, e eu sempre tinha uma hora que ele saía do palco, aí eu ficava no camarim com ele, tomando um esquinho, não sei o quê. E aí eu dizia: Vinícius, olha, já está na hora de voltar para lá. Ia com ele, de braço dado com ele até a coxia. Esse dia ele virou para mim, antes de entrar no palco, virou para trás e falou assim: você sabia que eu estou apaixonado por você, né? E entrou no palco. Eu quase desmaiei. Eu falei: gente, não é possível e tal. Eu fiquei tão... procurar o Fontana, eu falei: Fontana, eu vou para casa porque eu estou passando mal. Ele disse: mas televisão, mas hoje eu tenho que ir para casa, não estou passando bem, então eu fui embora para casa. Cheguei em casa, falei com Ruth, essa minha amiga de infância, a mesma que tinha ido na casa de Marília Medalha comigo, estava morando em Paris comigo. Ela tinha feito medicina, estava fazendo uma especialização, e nós dividíamos o apartamento. Eu falei: Ruth, ela disse assim: ué, não é isso que você quis a vida inteira? Por que está nesse estado? Eu falei: Ruth, mas não é possível, não sei o que. Para com isso, deixa de ser pateta, não sei o que e tal. Aí no dia seguinte eu falei: eu acho que ele estava bêbado. No dia seguinte era de manhã, que eu ia pegar eles para fazer o programa de televisão. Então ele foi num táxi, só eu e ele, e no outro carro foi Tom e Toquinho, e Miúcha foi no outro com o Jorge, sei lá. Eu sei que eu falei assim: Vinícius, ele disse: e aí, querida, você sumiu ontem? Eu falei: não passei bem. Eu falei: Vinícius, você lembra o que você falou para mim ontem, antes de entrar no palco? Ele disse: lembro e repito aqui agora. Aí falou novamente: eu estou apaixonado por você, mas eu vou te dar um conselho. Eu sou uma canoa furada, porque estou velho, e tem um monte de filho, problema, e não sei o quê, mas enfim, se você quiser, estamos aí. E pronto, nunca mais nos separamos até o dia que ele morreu. Ele ficou... todo mundo veio embora para o Brasil,
Tom, Toquinho, Miúcha, Georgiana, todo mundo. Ele ficou morando no meu apartamenteco de estudante. Nós dormíamos em colchonete. E ele adorava, porque ele adorou Rutão, essa minha amiga que tem 1,5 m, tem o apelido de Rutão. E no apartamento do lado moravam 2 outras amigas nossas de Niterói também. Então, de noite, todo mundo ia lá para casa para paricar ele. Uma fazia cafuné, a outra cortava a unha do pé, a outra fazia... Porém, né? Ele já gostava, aqui, né? O Baden ligou um dia e disse assim, quem fala aqui é o sultão da Rigambei. A gente morava na Rigambei. E foi um período maravilhoso, porque o Baden estava morando lá, o Baden ia muito de noite lá em casa com Silvia, e ficavam tocando violão até de madrugada. E vocês, quando vieram morar aqui, vocês vieram morar na Gávea, direto? Viemos morar na Gávea, Porque aqui eu acho que era uma área que o Vinícius gostava, né? Ele já morou aqui, ele pequeno morou no Jardim Botânico, porém dão com Gávea, né? Porque aqui antigamente a Lopes Quintas era... Na Lopes Quintas, esquina da Corcovado. Corcovado, isso. Mas era meio... Tem um prédio agora. Tem a placa. Pois é. Era a chácara dos avós maternos dele ali, naquela esquina. Ele sempre tem crônicas dele, que ele fala que passava um rio por dentro. Devia ser um sonho. Mas eu fiquei na dúvida do seguinte, que diz que ele não morou na Gávea. Agora, como aqui, a Lopes Quintas antigamente era tido como Gávea, né? Freguesia da Gávea, está escrito na certidão de nascimento. Freguesia da Gávea. Né? Então, era por aqui, né? E você nasceu, veio morar aqui e veio a falecer por aqui. Ele gostava de circular por aqui, ele andava, ele não era muito de circular na rua, não. Em Paris, ele andava até muito para os hábitos dele. Ele era muito sedentário, Vinícius. Mas ele gostava, por exemplo, a gente morava na Gávea, na rua Frederico Heyer, que é uma rua que começa na Piratininga e desce e vem dar na João Borges. A gente morou nessa rua. Lá no alto também. A nossa casa era no pé da ladeira, embaixo, assim. Era uma vila, tem uma escadaria e atrás tem uma vila que ele foi comprando, era uma vila de 3 casinhas. E ele foi comprando 1, 2, 3. Depois a gente fez uma obra, juntou a casa 2 e 3. Cristina? Estou aqui, Gilda. Quando você fecha o olho, eu digo, gente, ela está... Impossível. Mas, enfim, ficamos morando lá e ele morreu nessa casa. A gente morou lá a vida toda. Vocês, quando voltaram da Europa, já foram para Gávea, direto? Ele já tinha essa casa. Essa casa ele já tinha morado com a Jéssica e com a Argentina. E como era, Vinícius? Era um cidadão comum, assim? Porque a gente imagina assim, nos dias de hoje você veria Vinícius no Rebouças, no Bar Rebouças, ou no Hipódromo. Ele não era muito de pé sujo, não. Ele teve o dele Itamaraty, que ele gostava de bares mais... Gostava de uísque. Mas ele, por exemplo, ele adorava ir na casa das irmãs dele, que moravam ambas na Rua das Acácias, lá embaixo na Gávea. Uma casa em frente à outra. A casa da irmã dele, Lígia, era a casa que a mãe dele morou, entendeu? Então, na Acácias ali aonde? Perto da Marquês de São Vicente. Ah, tá. Não, Acácias. Ali eu estou confundindo com Oitis. A Acácias sai da Marquês de São Vicente e vai dar na Oitis e vai dar lá no alto, naquela... Então, as irmãs dele moravam... Uma nem morava no Brasil, eu até conheci ela lá em Paris, porque ela era casada com um embaixador e estava morando em Bruxelas, quando eu me casei com o Vinícius. E ela veio de Bruxelas para Paris para ver o show, ele me apresentou e tudo. Depois o marido se aposentou e ela comprou uma casa em frente à casa da irmã. Então, moravam as duas ali. E ele... Adoro. Eu queria, para não falar errado, achar o Cidadão da Gávea, que é o poema dele, que diz: na Gávea, Cidadão da Gávea? nela me criei e
na Gávea. É um poema dele. Ah, a gente colocou, no dia 18, a gente colocou o da Lopes Quintas. Qual da Lopes Quintas? O poema? A gente publicou, agora não... Betina me socorre, diz o nome do poema. Essa rua, da minha rua. Até no disco que eu produzi para a TV Globo, como brinde de Natal de 81, que foi um ano depois da morte dele, o Tuca, neto dele, diz esse poema, Cidadão da Gávea, entendeu? Ah, bacana. Eu vou procurar. Vou procurar bem, porque eu não quero falar errado. Ó, Lopes Quintas, a rua que nascia. Foi esse poema que a gente... Na verdade, nós, na primeira edição do jornal, a gente deu esse poema. Justamente abrindo a coluna Alamedas, né? Porque tem esse prédio aqui da Lopes Quintas, que tem a placa, né? Conta a história. E aí eu fiquei com isso. Nasceu na Gávea? Não, mas na verdade, atualmente, ele nasceu no Jardim Botânico. Mas na certidão diz Freguesia da Gávea. Agora, Vinícius era Tá tomando vinho? Quentinho. Estou tomando ele falava várias uísque, em homenagem a Vinícius. Ah, uísque, em homenagem a ele. Você está vendo aqui atrás? Estou vendo. Eu tenho uma escultura que é porta-CDs e eu penduro em cima o boné. E do lado tem o pôster da peça Orfeu da Conceição, feito pelo Scliar. Deixa eu ver se tem como eu mostrar. Tô vendo. Que bacana. Teatro Municipal, 1956. Várias relíquias dele aí, né? E eu ia te falar isso. Vocês dois falavam várias línguas. Na época, você já não falava tantas línguas assim. Vocês costumavam falar em outra língua, em casa, conversando? Tinha essa onda ou não? Não. Gostávamos de cantar músicas estrangeiras e gostávamos muito de gente em casa. Ele, então, queria gente todo dia em casa. Era uma loucura. Porque ele teve um AVC, aí, para se recuperar, ele resolveu estudar violão com a Vandinha Sá. Então, a Wanda ia lá em casa. Outro dia mesmo, numa live dela, ela falou, Gildinha, aquilo era muito mais para a gente bater papo, né? Porque o violão mesmo, ele colocava 2 acordes, largava o violão para lá e ficava conversando. Vamos conversar, né? Era um grande papo, Vinícius. Boas histórias, né, Gilda? Muito boas histórias, muito boa comédia, conversa, muito boa índole, muita educação. Que bom, né? Foi coisas prêmio, de outros tempos, né? Coisas de outros tempos. Nossa, eu costumo pensar como ele estaria com essa cafajestada instalada no país. Ele já está revoltado, Ele e outros tantos que estão lá em cima, né? Pois ele, antes de morrer, ele um dia me chamou no banheiro e falou assim, eu fiz aqui na minha cabeça o governo ideal. Eu falei, Vinícius, qual é o governo ideal? Então, eu nem me lembro agora quem era o presidente da República, mas me lembro que o ministro da Cultura era Sérgio Buarque de Holanda. O presidente da República era Jaime Lerner, que na época era prefeito de Curitiba e fez uma revolução em Curitiba, e Vinícius ia fazer show lá e saía com ele, adorava ele, dizia, o Jaime é um político hábil, é um engenheiro, é um cara que botaria o Brasil nos trilhos, não sei o quê, enfim, ele tinha toda essa... E ele chegou a ser perseguido também, né? Ele foi tirado do Itamaraty por conta do AI-5. Ele foi tirado. O sonho dele era conseguir o despacho do Costa e Silva para o ministro das Relações Exteriores, que, segundo o Costa, dizia, afastem esse vagabundo. Olha só, né? Referência a ele, Vinícius de Moraes. E eu disse, gente, Vinícius fez muito mais pelo Brasil do que todos os embaixadores juntos, entendeu? Pela imagem do Brasil no mundo e tudo isso. Claro.
É. Estamos vivendo algo parecido agora, né? Fernanda Montenegro que sabe das histórias, né? Pois é. Mas olha, foi ótimo conversar com você, Foi bom, querida. foi Muito muito obrigada, bom, muito gostoso. muito obrigada. As suas histórias Obrigada a são sempre você ótimas. pelo convite. Muito obrigada. A Gente, agora vai. encontrando, Tereza Sodré, que é prima emprestada minha, enfim. Estou vendo aqui, Maria já deu um oi aqui. É. Mas olha, super obrigada. De nada, obrigada a você. Aqui está sempre aberto para ouvir suas histórias. Agora, só chamar. boto no xizinho aqui e saio, né? Isso, tá bom? Beijo. Querida. Sair. Bom, vocês viram, né? Vinícius não era fácil. Que bom que a gente tem algumas pessoas como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, para levar a nossa cultura pelo mundo, né? Deixar suas marcas. E agora, Vinícius também deixou aqui um legado em mulheres, todas mulheres, as filhas. A gente vai chamar a Maria Gurjão de Moraes, que vai cantar algumas músicas e falar também um pouco dessa convivência com o poetinha. Vamos lá? Ih. Cadê Maria? Maria é uma das pastoras do Bloco Último Gole, que, em condições normais, vive se apresentando aí pelo Rio de Meu Deus, né, Maria? Tudo bom? Oi, Cris, tudo bem? Obrigada pela presença. Aqui. Imagina, obrigada a você, né? A gente tem uma história, além de Vinícius, mas traçada pela música, né? Que é o Último Gole. O Último Gole está conseguindo, está fazendo lives, né? Direto, né? O Último Gole, ele é muito descompromissado. O compromisso dele é só com a alegria mesmo. Tem até um bloco que dá muita sorte, né? Porque a gente acaba que faz muitas apresentações. Quando você fez o convite, falou, você vai cantar, eu falei, gente, mas eu não canto. A referência é do Último Gole, então me dei um desconto. Pois é. Estava aqui dando risada com as histórias. Com as histórias de Gilda, né? Não, e ela achando que eu estava dormindo. Eu não durmo na live, gente. Gente, eu dei risada. Foi bom que eu não fico tímida e comecei relaxada. E ela é muito boa contadora de histórias. E eu fiquei pensando aqui, né? Porque eu convivi quase nada com a Gilda e eu perdi o meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Mas ele é tão verdadeiro que você ouvindo as histórias dela, você é tudo isso aí mesmo, entendeu? Era o jeito que ele era, as histórias que ela contou assim me trouxe, até fiquei um pouco emocionada porque me coloca num passado que traz distante, mas você tem memórias que às vezes só são ativadas quando alguém conta uma história, né? Mas qual é a lembrança? Você tem lembranças dele, assim, alguma passagem? Tenho lembranças, eu tenho poucas lembranças. Assim. Primeiro que eu não sou uma pessoa de memória, ao contrário da Gilda ou da minha mãe também, que tinha uma memória incrível. Assim, eu não sou uma pessoa de memória, eu sou bem distraída, assim, nesse sentido eu sou bem Moraes. Mas eu tenho memórias muito gostosas, assim. E também eu peguei ele já fazendo muita viagem, né? Ele já era uma artista pop, né? Então, assim, ele peguei a época do circuito universitário, os shows na Europa. Eu me lembro, às vezes, da mamãe levar para encontrar com ele no aeroporto. Aí ele trazia uns presentes, assim, nada a ver. Era inverno lá, verão aqui. O cara me dava um vestido de veludo lindo. Eu guardado até hoje, mas em pleno verão carioca, 45 graus. Eu convivi pouco com ele, né? Mas, assim, o que eu convivi foi o suficiente para ter um laço, para você se reconhecer também no outro, né? E eu peguei ele já, assim, em frequência. Eu morei em Portugal também, né? Mamãe era jornalista, foi correspondente do Globo, à época da Revolução. Depois a gente foi morar em Petrópolis. E aí, em Petrópolis, lá por 76, 7, que realmente eu reencontro, né? Minha mãe casou de novo com um jornalista, Roberto Paulino. Então, assim, era um pai de foto, né? Era um pai, quase uma figura que não era uma figura viva, presente, né? Apesar da mamãe sempre falar bem dele, né? Apesar das filhas, sabe? Então, o reencontro ele era muito cativante, sedutor. Ele era muito boa pessoa, Cris.
A Gilda até falou que não, mas eu acho que o Vinícius, em situação normal, ele apareceria no Bar Rebouças. Acho que mais pela bagunça que é aquilo ali, né? Que é quase uma confraria. Eu confesso que a Gilda sabe do que está falando, porque tem um lado dele mesmo, um pouco do conforto, talvez. Mas o que eu acho que o que você quer dizer, que foi uma marca da qual assim, eu me orgulho muito, é que ele era uma pessoa nada preconceituosa. Não interessa se você era o mendigo ou se você era o presidente. Ele tinha um interesse, um respeito genuíno pelo outro, que era uma coisa muito encantadora. A ponto da casa dele estar sempre aberta, né? Isso é um modo de viver que ele meio que inaugurou no Rio que eu não tinha antes. Né? Eu falo assim eu acho que ele gostava tanto de gente, né, da balbúrdia, vamos dizer, no bom sentido, né, que talvez gostasse. Realmente são outros tempos, né? Era um tempo é o perfil de uísque, conforto. Não sei se era balbúrdia em crise. Ele gostava das pessoas na casa dele, ele gostava muito de gente, mas, por exemplo, assim, o meu convívio mais intenso com ele, que foi quando ele ficou doente, né, que eu saía de casa, era até o primeiro serviço de rádio táxi, a mamãe trabalhava na tribuna da imprensa, e aí um táxi me pegava, assim, sei lá, com 8, 9 anos, e eu passava as tardes com ele. E a gente ficava muito em silêncio, mas era um silêncio que dizia muito. Ele era quentinho, cheiroso, entendeu? Eu ficava ali, e eu fui uma criança muito tímida, muito tímida. Então a gente ficava horas em silêncio, ele gostava, era dengoso, gostava de carinho, aí ficava me comprando com sorvetes, que do lado dessa casa, na Frederico, tinha uma escola. E aí tinha uma carrocinha que vendia balinhas, sorvete. A mamãe era super rigorosa, sabe? Com coisa de horário, de comida, de tudo. Chegava lá, podia tudo. Era um contraste, né? E aí ele falava, faz aqui um aiá, faz um carinho. Eu ficava com aquela... Ele falava, você tem uma mãozinha tão boa para fazer carinho. Olha, que delícia. Ficava nesse dengo. Mas eu tive realmente muito pouco tempo com ele, sabe? Eu tenho um convívio... Eu sou caçula temporã. Bem temporã, de pai e de mãe também. Então, assim, né? Eu fui conviver mais com todos os meus irmãos já mais adulta, uma jovem adulta, de 18. Pedrinho não, Pedrinho eu sempre convivi. Então, assim, essa coisa dele ser o sultão que eu dei gargalhada, Vinícius é muito mimado, gente. Ele foi mimado a vida inteira, mas é mimo assim que as pessoas fazem porque ele merece, porque não tinha como não fazer. Ele sabia pedir o dengo também, né? Ele era uma pessoa adorável, que dava vontade de fazer as vontades, entendeu? Ele tem umas coisas assim que me impressionam, né? A gente comemorou agora 107 anos, né? Se ele fosse vivo. E ele é um morto mais vivo, porque a obra dele se faz muito presente. A obra dele ela é incrível, né? E ele mesmo assim, ele continua mimado. Ele sempre foi mimado pelas tias, pelos irmãos que sempre foram loucos por ele, pelas mulheres, pelas filhas, pelos netos. Então tem aí uma coisa de um encantamento, de uma mágica, que não sei nem se dá para explicar muito, entendeu? Mas era uma pessoa tão adorável que mesmo anos depois da sua morte ele continua nesse dengo, transmitindo esse dengo para as pessoas, ou mais velhas, ou até crianças pequenas. Às vezes, no centenário, eu fiz muito de ir às escolas e conversar, e é incrível que você chegue para crianças que não são nem alfabetizadas e que são loucas por Vinícius. Entendeu? Tem um projeto Vinícius para crianças, não tem? Olha, o projeto... Não, esse título é do especial da Globo, que ano que vem tem 40 anos, do M. O primeiro M da televisão brasileira. Isso mesmo. Sabia que tinha uma uma coisa. coisa. Participa um pouco, que foi na televisão, foi incrível. Eu, por exemplo, sou da geração que assistiu isso, que recortou o disco. Quando a minha filha nasceu, eu fiz uma moldurinha do disco, tinha no quarto dela. E a gente, esse ano, na VM Cultural, o que é VM Cultural? Quando eu fiz 18 anos, né, muitos filhos, as pessoas sempre apostam no pior. No caso de Vinícius, o legado dele é de amor, então existe um amor. Os filhos tiveram que, de mães diferentes, idades diferentes, se organizar para administrar essa obra, né? Isso é bom, né? Para não se perder também, né? Não,
Não, ótimo para a obra e ótimo para a gente, assim, porque a gente aprendeu a conviver e a trabalhar junto e se amar, entendeu? Se reconhecer, que foi uma oportunidade também, né? Então, a VM, ela é a detentora dos direitos de Vinícius. E esse ano, na pandemia, a gente estava começando a comemorar vários projetos incríveis, que eu não vou falar, mas eles vão se realizar. Ai, que Então, ótimo. assim que liberar, que a gente começa a comemorar a última década de Vinícius vivo. E aí, quando Entendi. vem a pandemia, a gente faz o quê? E aí focamos muito. Por exemplo, a gente faz o Outubro, mês do poeta, e esse mês, né, falamos da Arca de Noé, porque a Arca de Noé é um fenômeno. O Vinícius é um fenômeno de vendas, né? Ele só na Companhia das Letras, que se eu não me engano são 26 anos editando Vinícius, né? Ele é o autor nacional que mais vende na Companhia das Letras. Maravilha. São mais de isso. 2 milhões de exemplares vendidos e a gente está falando de poesia. É uma maravilha. A gente trabalha muito assim. Não, é bom ver que a cultura ela sobrevive, apesar de todos os, né, as intempéries, né? A cultura está aí, que ótimo, né? A poesia está sendo consumida e acho que até a pandemia trouxe isso. Né? Outro dia saiu uma pesquisa do que está se consumindo durante a pandemia, né? Livros, música. Poesia aumentou muito. Isso. A poesia aumentou muito e a poesia na América Latina também tem uma força, um crescimento assim que talvez antes não tivesse. Porque a poesia trata disso, das angústias, né? Vinícius era um poeta muito formal, mas um poeta assim modernista, porque ele tratava das coisas do cotidiano. Talvez por isso, tantos anos depois, a poesia dele seja assim, que vai das crianças às senhorinhas na maior desenvoltura. Ele é bem querido. Você viu o Papa falando dele? Ele é pop também, continua pop, né? Ótimo. E você viu, e ele ainda no mundo todo, ele ainda é procurado? Ele é muito executado, né? No Brasil, ele é um dos mais executados, acho que só pede para Caetano. A gente está falando de um autor que está falecido há 40 anos. Ele é muito gravado. As pessoas têm muito boas memórias dele, assim, não tem ninguém que fale mal dele, sabe? Essa do Papa, a Georgiana, minha irmã, me ligou, meio acordando, assim, falou, o Papa falou, e eu adoro esse Papa, porque eu acho que ele representa ele realmente tudo de bom, né? É um contraponto às coisas péssimas que estão acontecendo. Aí, como era dia de São Francisco de Assis, eu achei, bom, é por causa da poesia, ou da canção, não sei o que lá, mas nem era melhor ainda, era mais bem elaborada, ele falando do samba da bênção, que, de alguma maneira, abrange tudo. E é a cara de Vinícius, essa falta de preconceito, esse apreço pelo outro, esse apreço para aquele que parece que não tem valor, quando, na verdade, ele conseguia ver o maior valor de tudo. Então, assim, eu fiquei bem feliz com a história do Papa. Pô, maravilhoso, né? Eu não tenho uma religião, mas a minha mãe era muito católica, então eu tenho uma formação católica, né? Não tem como não. Mas muito interessante, a presença dele é o ponto do Papa mais gente boa dos últimos tempos. Não, sem dúvida. Esse Papa é pop mesmo. Na encíclica, que é um documento que fica registrado para sempre. Né? Certeza. Agora, das músicas do Vinícius, quais te marcam mais? Assim? Tem algumas? Tem uma ou outra? Essa pergunta. Tem que fazer. Todo mundo me faz essa pergunta. É uma pergunta, assim, com um cancioneiro tão vasto, não dá para escolher uma. Eu até fiquei curiosa, assim, você tinha passado 2 músicas, né? A Tomara e Chega de Saudade, né? Que nem no tom. Mas aí eu ia até te perguntar por que você tinha escolhido essas? Se tinha alguma coisa especial, alguma deferência? Não, olha só, eu tomei um susto, porque eu não imaginaria que você fosse me chamar para cantar. Não, você pode cantar uma só, assim. Eu quase que eu falei, você pode recitar se você quiser. Não é isso não. Daí fiquei pensando, claro, ela me vê lá na praça cantando no último gole, deve achar que eu canto. Então... Bom, você canta, assim, Maria, eu não acho que você não, eu você canto, canta. Mas todo mundo canta, enfim. Exatamente. É que Tomara, por um acaso, é uma canção que eu levo, né? É uma canção que eu estou acostumada a cantar, porque eu não tenho boa memória, então, assim,
Tem umas letras que eu não sei de cor. E essa canção, minha mãe dizia que foi feita para ela, Ah, legal. entendeu? Então é essa e tem mais duas que ela dizia assim, eu ouvi essas coisas, eu nem sei, nunca fui checar as informações não, mas a verdade é que ela dizia que foi feita para ela. E eu passei anos achando que Pela Luz dos Olhos Teus também tinha sido feita para ela. E a história não era essa, para você ver como eu sou distraída mesmo. Na verdade, eles foram para São Paulo num trem, ele a pediu em casamento, cantando Pela Luz dos Olhos Teus, e eu, na minha memória de criança, Achou que entendi, era achei a que era isso música. aí. E Olha, Tomara tem esse link, e eu acho que a gente falando de Vinícius, e por ser uma canção muito popular, Chega de Saudade, sim. caberia nesse seu É. convite. Não, eu Surpresa. até falei, cheia de saudade, mas chega, né? Cheia de saudade de Vinícius, enfim. E quer cantar? Pena que não tenho Carlinhos para acompanhar aqui, né? O É, Carlos Lisboa, do Cavalo. exatamente, ele é muito bom. Vamos lá, do jeito que for, né? Só Vinícius para me fazer essas coisas Não, mas mesmo. aqui também é informal, né? Essas lives no Instagram Não, a tudo gente bem. Vamos lá. relaxa. Tomara é assim. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu caminho. E chore, se arrepende, pense muito, que é melhor se sofrer junto do que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama e não se desfaz. E a coisa mais bonita que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E essa música, Lindo! como você bem falou, ela é do disco Lafusa. E tá aí uma pergunta que eu sei responder na hora que me pedem para escolher alguma coisa de Vinícius. Qual é o seu disco favorito? E eu digo a Lafusa, Papai, Maria Creuza e Toquinho, Tô aqui. que é o meu disco da vida. É tipo uma oração, é um colo, é o que me bota para cima, é o que me faz encarar a tristeza. Com esse disco eu tô bem. É o disco de cabeceira, né? A gente tem livro de cabeceira e tem disco de cabeceira também, né? Que É, bom. eu convivi muito com a Marta também, né? Assim, eu convivi pouco com a Gilda, mas eu convivi mais com a Marta. Aconteceu na história. E ela era muito gentil, muito bonita, simpática, sabe? Eu peguei a inauguração do Shopping da Gávea com ela. Então foi a primeira vez assim que eu dormia na casa dele, porque tinha uns encontros de agendas de países, de tempos, de brigas, enfim. E ela Claro. veio trazendo muito conforto, muita alegria. Então eu também tenho um pouco associação com a língua espanhola, com o disco e com ela, de um momento que foi solar da gente, né? Eu fiquei doente, eu quase perdi a visão, o papai voltou, e aí o tratamento era em São Paulo. Então, assim, foi um período que marcou um pouco a minha memória, né? Com a Martinha, né? Entendi. E essa faixa tá lá no disco. Então, junta muito afeto, né? E você, a sua filha faz aniversário um dia depois. É Carol também, não é? Carol não, é Júlia. Perdão, é Júlia. É porque eu Júlia, não sei Júlia. por que que eu tinha um negócio de Carol aqui. Ó. Enfim, ela também gosta, segue o DNA musical, Júlia toca Musical alguma não, eu coisa. até que o último gole me trouxe isso, né? De querer fazer as composições do bloco, né? Eu só quase fiz a maior parte das composições do bloco, e isso me trouxe, assim, fazer uma musiquinha aqui a colar, sem pretensão. Mas o povo gosta das músicas do bloco, que eu Ah, faço meio que entendi. de véspera, assim. Júlia não, Júlia veio tipo meio Suzana, super cabeçuda, intelectualizada, tá se formando em letras, escreve muito, é toda séria. Ela é bem, eu sou muito gurjão, né? Assim, eu fui criada pela minha mãe, eu vivi menos com meu pai. Minha mãe era uma mulher muito forte, então deixou uma marca muito grande na minha persona.
A Júlia, mesmo com esse gap de tempo e tudo, ela parece com Mariana, ela parece com Suzana. Ela tem uma coisa assim, realmente, eu acho que nela a marca do DNA veio mais forte do que em mim. Para as letras, talvez, né? Talvez vá por esse caminho, uma coisa né? de espírito também, eu acho, assim, Sei, sabe? Um pouco. sei. Eu acho, né? Estão sempre surpreendendo, né? Ela está se formando já agora? Olha, eu acho que no meio do ano que vem ela deve se formar, sim. Leva super a sério, é muito. Ela lê muito, ela tem uma coisa como o papai, que é um apreço pela língua inglesa, pela poesia shakespeariana. Ela estuda. Porque assim, as pessoas, isso é uma coisa legal de falar na live. Assim, Vinícius, ele nasceu poeta, ele nasceu assim, Isso. mas ele estudou muito. As pessoas acham que às vezes confundem essa coisa um pouco, meio do cara que bebia, que a porta Do era dom, aberta, que gostava da vida, que viveu a vida intensamente, né? Que é maravilhoso, que também é muito admirável, mas ele era estudioso. Ele estudou muito, entendeu? A poesia dele foi treinada, ele se dedicou a isso mesmo, com afinco, com seriedade. Não uma era esse o profissão, baúba. né? Não era da personalidade dele também, assim, ele era muito inteligente, muitíssimo educado e muito intelectualizado, mas ele era um cara que consumia conhecimento, entendeu? Tem uma busca, isso acompanha ele a vida inteira. E isso sim se reflete na qualidade poética que ele apresentou, assim como nos sonetos. Para mim, aos 50 anos, acho que já posso falar que ele é, com certeza, um dos melhores sonetistas de língua portuguesa de todos os tempos. Né? Não, realmente, a gente tem que tirar o chapéu para tem que Vinícius. tirar o chapéu mesmo. Né? Querida, super obrigada pela presença. A gente queria muito fazer essa homenagem a Vinícius, que é do JB também, como a gente. E super obrigada pela sua presença. E a gente se vê na pracinha, tão logo isso acabe, né? A gente merece celebrar Saravá. pouco, né? Saravá. Um beijo grande. Obrigada. Beijo, Cris. Tchau. Beijo. Bom, ficamos por aqui. Conversamos agora com Maria. Soubemos mais algumas curiosidades do Poetinha, que vai estar para sempre vivo na nossa lembrança. Você vê que ele já se foi há 40 anos, mas está aí, mais vivo que nunca, né? Vinícius de Moraes presente. E a gente fica por aqui. Você encontra mais notícias no nosso site, jpinfolhas.com.br. Fique de olho também no nosso canal do YouTube. A gente vai fazer um clipe, um vídeo especial do Alamedas da escadaria da Praça Pio XI. Então fica ligado que até sábado vai entrar o nosso vídeo da pracinha, pegando a escada, obviamente, lá no nosso canal. Fico por aqui. Semana que vem a gente volta com a live JB. Vai ser sobre vacinas. Então fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai se falando. Bom final de semana.